Fala galera ligada no canal, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui, resolvendo questões aí do Enem 2019 nessa nossa playlist. E nesse vídeo, questãozinha boa, questãozinha bacana, galera. Questão de número 114 da prova amarela já está aí na sua tela. Até rimou, né? Sem querer, mas rimou. Prova amarela na sua tela. E questão sobre curva de saturação aí da hemoglobina, mioglobina, enfim. Se quiser dar um pause para dar uma lida, para tentar fazer e tudo mais, esse é o momento. Foi? Deu, né, pessoal? Então, antes da gente matar de fato a questão, bora fazer uma revisãozinha aqui sobre curva de saturação da hemoglobina. Pessoal, o que é que a curva de saturação da hemoglobina ela diz para a gente? Deixa até um resumão aqui com várias anotações para você. A curva de saturação, ela mostra para um determinado valor de pressão o quanto de oxigênio, neste caso, temos ligado à hemoglobina. E quanto maior a saturação, mais oxigênio ligado. Vamos exemplificar aqui. Aqui tem hemoglobina de um indivíduo saudável em repouso. Para uma pressão de 40 milímetros de mercúrio de oxigênio, se nós pegarmos aqui e formos ver lá, vocês vão ver que vai dar mais ou menos aí 75%. Ou seja, a 40 de pressão, nós temos 75% de oxigênio ligado à hemoglobina. E isso aqui é o que nós temos para uma célula em repouso lá nos tecidos que precisam aí ser oxigenados. Aqui, numa pressão de 100 milímetros de mercúrio de O2, nós vamos ter uma saturação aí de quase 100, né? Batendo 97%, 98%, ou seja, 98%, 97% do oxigênio ligado. E isso está muito em foco agora, né, pessoal, por conta aí da Covid-19. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, a questão foi anterior à pandemia, mas aquele aparelhinho, né, o oxímetro que a gente bota lá no dedo para medir a saturação e tal, ele vê isso. Né, o quanto de oxigênio está ligado lá na hemoglobina. E aí, pessoal, vamos parar para analisar um pouquinho algumas coisas aqui. Nos alvéolos, nós temos aí 97%, 98% de saturação, ou seja, lá nos alvéolos pulmonares, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio ela é muito alta. E por que isso é importante? Pessoal, ó, puxamos o ar. Quando o oxigênio chega nos alvéolos, ocorre o processo de hematose. O oxigênio que está no alvéolo passa para os capilares dos alvéolos, né, para a corrente sanguínea ali nos capilares que estão passando, e o gás carbônico passa dos capilares para fora da corrente sanguínea para ser eliminado. Ok? Então ali é o ponto onde o oxigênio entra na corrente sanguínea. E lembra que quase todo o nosso oxigênio é transportado ligado à hemoglobina. A dissolução do O2 no plasma, no sangue, é péssima. Ou seja, nós estamos numa região onde nós precisamos ligar aí o máximo de oxigênio possível na hemoglobina. Então, é coerente, é interessante que ali a afinidade entre o oxigênio e a hemoglobina seja muito alta. Para quê? Entrou oxigênio, puf, quase tudo vai grudar ali, vai ligar na hemoglobina. Beleza? Chegando nos tecidos, essa afinidade ela é menor. E isso também é importante. E por que isso também é importante? Veja, quando esse oxigênio chegar num tecido que precisa de oxigênio, que precisa de oxigenação, é interessante que seja mais fácil ou mais difícil o oxigênio se desgrudar da hemoglobina. Pensa o seguinte, chegou lá o oxigênio ligado à hemoglobina, chegou no tecido. O O2 está aqui. Do tecido, esse O2, no tecido, o O2 ele precisa se desligar da hemoglobina para passar lá para os tecidos e entrar na célula que precisa de oxigenação. Então, é mais interessante nessa região que precisa do oxigênio, que a ligação seja muito forte e não solta de jeito nenhum,
ou que a ligação ela seja mais fácil de ser desfeita. É necessário, é interessante que a ligação ela seja mais fácil de desfazer para o oxigênio passar para as nossas células dos tecidos. E isso, inclusive, é estimulado pela alta concentração de CO2 que a gente está tendo ali. As células estão fazendo lá o metabolismo delas, estão produzindo gás carbônico, esse gás carbônico está sendo colocado para fora da célula, e essa grande concentração de gás carbônico na região estimula a saída do oxigênio da hemoglobina, né? Ela estimula essa dissociação do oxigênio da hemoglobina, e esse maior estímulo à dissociação do oxigênio da hemoglobina em presença de uma concentração elevada de gás carbônico, de CO2, nós chamamos de efeito Bohr. Efeito Bohr. Beleza? Então aí a curva de saturação da hemoglobina. Maior percentual significa maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, maior percentual de oxigênio ligado à hemoglobina. Beleza? E aí nós temos alguns parâmetros aí também que é interessante a gente analisar, como por exemplo o efeito do pH na saturação. O pH normal do nosso sangue é aproximadamente aí 7,33 a 7,44. Vamos botar uma média aí de 7,4, que é o que ele está usando aqui. E aí vamos imaginar uma situação onde você está fazendo um exercício físico. Exercício físico mais intenso e tal, etc. e tal. Nesse caso, a gente vai produzir mais gás carbônico, porque nosso metabolismo está mais acelerado. Consequentemente, mais CO2 vai estar sendo produzido. E produção de CO2 acidifica o sangue, ou seja, diminui o pH do nosso sangue. Então o indivíduo aqui está com pH 7,4, começou a fazer exercício intenso, o pH foi para 7,2. Agora perceba, vou pegar aqui a pressão de 40, que o indivíduo fazendo exercício bate aqui. O indivíduo em repouso, por uma mesma pressão, a afinidade do oxigênio pela hemoglobina é maior. Ou seja, um menor pH diminui a afinidade do oxigênio e a hemoglobina. E qual é a importância disso? Pensando aí na questão do exercício físico, por exemplo. O indivíduo que está praticando lá uma atividade física intensa, ele está precisando de mais oxigênio também para suprir essa demanda energética que as células dele requerem nessa condição do exercício físico. E aí, pensa comigo, se o indivíduo está demandando mais oxigênio, não seria mais interessante que esse oxigênio se desprendesse da hemoglobina ainda mais fácil? Sim, seria interessante. Então, o pH, ele diminui a saturação do oxigênio, né? A saturação da hemoglobina, ou seja, ele diminui, né? Um menor pH diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Então, pH 7,2 a uma pressão de 40, a gente teria aí, sei lá, 65% de saturação, e no pH 7,4 aí cerca de 75%. Beleza? Então, o efeito do pH na saturação: menor pH, menor saturação, menor afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Hemoglobina fetal versus hemoglobina materna. Perceba que para uma mesma pressão, a afinidade, né, da hemoglobina materna e o oxigênio é bem menor do que da hemoglobina fetal. E por que isso é importante? Porque a hemoglobina fetal, ela está numa região ali que a pressão parcial de oxigênio, né, que a quantidade de oxigênio disponível, ela é bem menor do que, por exemplo, nos alvéolos pulmonares da mãe. Como assim, professor? Vamos lá. Por onde que a mãe recebe oxigênio, né? O sangue da mãe recebe oxigênio. Ela respirou, inspirou, o oxigênio vai cair ali nos alvéolos pulmonares dela, vai passar para a corrente sanguínea. Já até analisamos essa questão da afinidade antes. Muito bem. O feto, ele vai receber sangue da mãe através da placenta. Só que a quantidade de oxigênio que está disponível ali na placenta, que vai passar para o bebê,
é bem menor do que o teor de oxigênio disponível lá nos alvéolos pulmonares da mãe. Então, a hemoglobina fetal ela tem uma afinidade altíssima pelo oxigênio, que é para, digamos assim, garantir que tudo de oxigênio que cair ali, puff, vai grudar na hemoglobina fetal. Então, a hemoglobina fetal ela tem uma afinidade maior do que a hemoglobina materna. Outra situação de prova, qual dos indivíduos é o fumante? Um dos indivíduos aqui está com carboxiemoglobina no sangue e o outro não está. O indivíduo que está com carboxiemoglobina no sangue, lembra? Carboxiemoglobina é hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, que é uma das substâncias que é produzida aí quando o indivíduo fuma, né? Então, o indivíduo fumante é o indivíduo A. E isso daí cai numa prova pedindo para explicar, com base no gráfico, por que o indivíduo A era o indivíduo fumante, né? Queria que você falasse da afinidade da hemoglobina e tudo mais, e muita gente acabou errando. Por quê? O que muita gente colocou? Que o monóxido de carbono ele tem uma afinidade muito maior pela hemoglobina do que o oxigênio. Então, na presença de monóxido de carbono, monóxido de carbono, se liga na hemoglobina, não ao oxigênio. Isso está errado, né? E que é uma ligação estável, tal, beleza. Isso está errado? Não. Só que isso responde a questão? Não. Ele quer saber com base no gráfico. E aí a resposta é: o indivíduo A é o fumante. Pelo gráfico, observamos que quanto maior o nível de carboxiemoglobina no sangue, maior é a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, ou seja, mais difícil é a oxigenação dos tecidos. Era isso que ele queria. Como assim, professor? Pega um valor qualquer aqui, ó, o indivíduo que não é fumante. Olha a afinidade. Agora, comparando para esse mesmo valor de pressão, a afinidade da hemoglobina do indivíduo que é fumante, olha só, é bem maior. Por que isso? O monóxido de carbono, pessoal, ele faz o seguinte: como se não bastasse ele se ligar no lugar do oxigênio, quando ele começa a entrar ali na corrente, as moléculas de oxigênio que já estão ligadas, ele faz com que essa afinidade aumente. Então, a presença de monóxido de carbono também aumenta a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Ah, mas isso não é bom, professor? Não. Por que não, professor? Pelo seguinte: se a afinidade do oxigênio pela hemoglobina está muito maior lá nos tecidos que precisam de oxigênio, e não solta, o oxigênio vai ter muito mais dificuldade de se desprender da hemoglobina. Então, a afinidade alta do oxigênio pela hemoglobina é muito importante lá nos alvéolos. Nos tecidos que precisam ser oxigenados, é interessante que o oxigênio solte da hemoglobina com uma maior facilidade. Beleza? Então, fizemos aí uma baita de uma revisão sobre curva de saturação de hemoglobina aí. E aí, voltando para a nossa questão, ele quer saber de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina. Galera, a mioglobina ela tem uma função similar à da hemoglobina. A diferença é que ela é uma única cadeia, enquanto a hemoglobina são 4 cadeias. E a mioglobina ela serve de uma espécie de reserva de oxigênio. Ela armazena e guarda oxigênio dentro das nossas células musculares. Beleza? Então vamos lá, letra A. A concentração de oxigênio no sangue diminuirá? Galera, se você não tem o gene da mioglobina, tu não vai produzir mioglobina, mas a hemoglobina vai continuar normal, você vai continuar puxando o ar normal, esse ar vai se ligar com a hemoglobina está normal. Então, não é essa. Letra B. A capacidade de produção de hemoglobina diminuirá? Não, galera, se é o gene da mioglobina, o que não vai ter ou vai ter muito menos é mioglobina e não hemoglobina. Letra C. A distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea? Bom, ele diz aqui que a distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea. Sem o gene da mioglobina, a gente vai ter um problema em relação à questão do oxigênio nos nossos músculos, né? Então, homogênea aí ficaria meio complicado da gente colocar. Letra D. A transferência de oxigênio de sangue para o tecido muscular
será prejudicada. Essa é a nossa resposta. Por quê? Chegou a hemoglobina com oxigênio lá no tecido muscular. Passou esse oxigênio vai ser captado pela mioglobina. Então, se você não tem mioglobina, ou se vai ter muito menos mioglobina, você vai prejudicar a transferência de oxigênio para o tecido muscular. E a letra E, para a gente terminar, a hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue. Bom, galera, lá dentro do tecido muscular, o que a gente tem é a mioglobina. E a hemoglobina que vai estar passando por ali, se o problema está no gene da mioglobina, a hemoglobina que está passando por ali, ela não vai ter alterações em relação à afinidade dela lá com o oxigênio, porque, como falei, o problema está com a mioglobina. Então, portanto, nosso gabarito aí, letra D de dado, pessoal. Questão muito boa, questão bacana. Aí caiu no Enem 2019. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado demais dessa resolução. Assunto, ó, fizemos uma revisão bacana, porque isso aí, quando cai, a galera costuma aí ficar em pânico e não cai só em vestibulares mais tradicionais, né? Cai no Enem também. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho dar aquele suporte. No mais, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. E um forte abraço. Tchau, tchau.